Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Que bom que você está aqui, aberto para ouvir e receber a palavra de Deus nessa manhã. Hoje nós vamos aprender sobre dois assuntos, sobre dois mandamentos recíprocos. E o primeiro que nós vamos ver é sobre sermos hospitaleiros. Então, a palavra do Senhor fala isso em Hebreus e também fala em 1 Pedro, sobre esse mandamento tão importante, nós sermos hospitaleiros. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dedicando-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E abra também Hebreus, irmãos, o capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O que você entende por ser uma pessoa que é hospitaleira? O que é uma pessoa hospitaleira? Na sua visão, o que você acha que é? Que recebe as pessoas em casa. O que mais? Hã? E que tem que receber também bem na igreja, né? Uma pessoa agradável, uma pessoa que ajuda. Uma pessoa que recebe bem em casa, que recebe bem na igreja, porque isso está um entendimento correto, porque já imaginou um diácono que não é hospitaleiro na porta? Que atitudes você acha que ele poderia ter? Né? A pessoa chegar e ele nem se dirigir, ele nem procurar cumprimentar, né? Ele nem dar um sorriso, ele desconfia, o que você está fazendo aqui? Então, precisa de ser hospitaleiro. Hospitaleiro é aquela pessoa que a própria palavra no grego dá um entendimento, o significado de aquela pessoa que pratica bem para o estrangeiro, pratica o bem para o forasteiro, pratica o bem, ou seja, para alguém que não está no grupo, que não está dentro daquela família. Né? Então, ele vai ser aquela pessoa que vai, além de quebrar o gelo nas relações, né? Ele vai ser aquele que acolhe, que atrai, que faz a pessoa se sentir bem, que oferece o melhor para ela. Você sabe, irmãos, que era muito importante esse mandamento aqui, né? E hoje, claro que continua, mas havia algumas necessidades, algumas situações que requeria bastante que a igreja praticasse a hospitalidade. Né? Nos primeiros tempos da igreja, muitos cristãos viajavam de um lugar para o outro. Então, os próprios apóstolos, né, você via eles para lá, para cá, o Pedro, o João, depois o próprio apóstolo Paulo. Você vê Filipe, que era chamado também o evangelista, né? Ele estava aqui, ele estava lá, de repente Deus fazia ele acompanhar um carro de um estrangeiro, né? De um etíope, um governador da rainha, e ele estava ali pregando para aqueles lugares, e o Senhor fala, corre, acompanha esse carro, né? Ele tinha que fazer isso para ver o que estava acontecendo dentro daquele carro, e era aquele etíope lendo em voz alta, porque naquela época tinha esse costume de se ler em voz alta. Olha que interessante, hoje a gente lê tudo quietinho. E aí ele ouviu que ele estava lendo um trecho do profeta Isaías. E ele correndo ali perguntando, né, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? E ele fala, como eu vou entender se ninguém me ensinar? Aí ele fala, eu te ensino. Aí o etíope mandou parar o carro e ele entrou. Então eles pelo caminho, Filipe foi pregando, e ele creu,
E em determinado momento do caminho eles viram um pouco de água. E ele pergunta, eu posso me batizar? Ele fala, se você crê de todo o coração, é lícito. Para um carro, Filipe desce com ele as águas, o batiza. E quando ele sai da água, cadê o Filipe? Filipe já tinha sido arrebatado pelo Senhor, já estava em outra cidade. Então você imagina assim, pessoas que vivem dessa forma, né? Que cumprem a missão desse jeito, ora aqui, ora ali. Mesmo que tenham dinheiro, mesmo que a igreja ajude, envie donativos, mesmo assim, ele precisa de necessidades, que necessidades básicas sejam supridas, como uma casa, como um abrigo. Gente, será que tinha tanto hotel assim, né? Naquela época, por onde eles iam? E se ele entrasse numa cidade que não tinha hotel? Como é que fica? Então, essa hospitalidade de receber os irmãos fazia parte, assim, do carro-chefe dos mandamentos. Né? Precisava que houvesse essa disponibilidade dos irmãos. Além dos viajantes, havia também os flagelados, além dos apóstolos, dos missionários que tinham que ir de casa em casa, cidade em cidade, em viagens, ainda tinha as vítimas de perseguição. Então, o próprio apóstolo Paulo, num dia, ele teve que fugir da cidade de Damasco por um cestinho, fugir à noite. Então, aonde ele vai se esconder? Quem vai o abrigar? Então, como o apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele, aconteceu com muitos cristãos que tinham que encontrar abrigo na casa de algum irmão. Tinham os órfãos, tinham as viúvas. Então, dentro desse tipo de circunstância, o irmão ele era acolhido no lar de uma família cristã que recebia e cuidava ali. Embora hoje, né, as nossas condições sejam um pouco diferentes, né, esse mandamento continua tão importante. Mesmo que você não veja tanto essas situações aqui, a gente precisa praticar hospitalidade para os missionários, para os evangelistas, para os irmãos que muitas vezes estão viajando sob condições precárias, né? E pessoas que também, irmãos nossos, que podem enfrentar estar em lugares que vão enfrentar terremotos, que vão enfrentar incêndio, como aqui mesmo, né? Acontece também, como o Rio aconteceu, acho que há um ano e pouco atrás, né, aquele desabamento aquelas chuvas provocou tanto desabamento de terra, tanta gente perdeu a casa. E vai fazer o quê? Se é um irmão da igreja e perdeu a casa ali, o que nós vamos fazer com o povo de Deus? Temos que praticar esse mandamento da hospitalidade, de ajudar o necessitado e o forasteiro, ou seja, aquele que perdeu a sua casa. Nós lemos aqui em Hebreus sobre essa hospitalidade, a pessoa nem saber e às vezes está acolhendo anjos, né? Está acolhendo pessoas ali que têm extrema ligação com Deus e isso, claro, que gera uma recompensa. E a gente viu também aqui em 1 Pedro sobre praticar a hospitalidade sem reclamar, né? Com alegria e com amor. Nós somos mutuamente hospitaleiros quando abrimos os nossos lares aos irmãos, especialmente aos que forem necessitados ou estrangeiros, e cuidarmos das suas necessidades como se fossem as nossas próprias necessidades. Então, mesmo que eu não abra a minha casa mesmo que ao meu redor, na minha igreja, nas pessoas que eu conheço, ninguém esteja precisando de um abrigo, por exemplo, né? Ninguém esteja precisando dormir na minha casa, morar na minha casa por um período, eu posso oferecer hospitalidade de outras formas, né? Abrindo a minha casa, por exemplo, para fazer cultos, abrindo a minha casa para receber um irmão que às vezes não está necessitado financeiramente, mas está necessitado de alma, né? Está necessitado de ter amizade, de ser ouvido.
e às vezes quer receber um aconselhamento, então você deve ter a disposição, com a alegria de abrir a sua casa para receber essa pessoa, né? Ou essas pessoas. Aí entra também o princípio de mordomia, né? De não achar que a casa é sua, os talheres são seus, se entrar aquelas crianças lá, não muito bem educadinhas, vão quebrar minhas coisas. Então tem gente que não gosta de abrir a casa, não é verdade? Vão sentar aqui no meu sofá de couro branco, isso não vai prestar, né? Então eu não gosto muito de receber. Então isso é uma coisa que não vem de Deus, né? A gente tem que ter essa disponibilidade de receber e abrir para as necessidades do nosso irmão. Tá vendo? Com alegria, tá vendo a pessoa servindo ali? Com alegria, né? Com prazer. Exemplos de hospitalidade, alguns aí. Vamos abrir Atos 16, versículo 14. Atos 16. Vamos ler do versículo 11, que assim a gente entende melhor como é importante esse mandamento recíproco, a gente obedecê-lo. Ó. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então está o Paulo aqui, provavelmente o Paulo e o Silas, né? Estavam ali juntos, meu Deus, viajando de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Isso é tão cansativo, né? Tão cansativo. E aí iam e viajavam e pregavam. E eles achavam que eles iam parar naquele lugar, à beira do rio, para descansar um pouco e orar, renovar as forças, né? Mas quando chegou lá, tinha algumas mulheres, e então eles não perderam a oportunidade, pregaram. E uma delas, a Lídia, se converteu. E a família toda dela também foi salva e foram batizados nas águas. E ela, olha que bonita, ela oferece hospitalidade, e como eles tanto precisavam, né? De um lugar para descansar, para comer. Então, esse é muito de Deus. Outro exemplo de hospitalidade bastante interessante foi o do carcereiro. Ó. Atos 16, mesmo capítulo. Vamos lá para o versículo 33. Que coisa interessante aqui. Ó. Depois de tudo isso, né, deles terem sido cuidados ali pela Lídia, depois eles saem, vão pregar e foram para outro lugar ali de oração. Aí se deparou com uma mulher, uma moça, que por onde eles passavam ficava gritando atrás deles, aí, olha, esses aí são os servos do Deus Altíssimo, esses daí estão pregando o evangelho. E aquela propaganda que ela estava fazendo ali, parecia uma coisa boa, mas não era. Ela estava falando aquilo, ela tinha um espírito de adivinhação. O dono dela, porque fala que é uma escrava, o dono dela ganhava muito lucro com isso. E aí Paulo passa muitos dias ela fazendo isso. Em determinado momento ele vira para ela e repreende aquele demônio, manda que aquele demônio saia. E ela fica liberta. Está liberta, não vai mais ser usada por esse espírito maligno. O dono dela fica muito irado e manda que prenda Paulo e Silas. Então Paulo e Silas são açoitados e presos pelos pés e pelas mãos no tronco. E estão ali todos feridos, mas eles continuam buscando a Deus. Quando chega a meia-noite, eles estão lá louvando, adorando a Deus. Os outros
presos estão ouvindo. Quando chega perto da meia-noite, há um grande terremoto naquela prisão. As algemas deles se quebram, né? As portas ali se abrem. E o carcereiro que cuidava daquele setor, né, da prisão, fica desesperado, porque está tudo aberto. As algemas de todos estão quebradas. Ele fala assim, bom, todo mundo vai fugir. E aí, quando, nesse estilo aqui de Roma, quando um carcereiro ou, sei lá, um soldado, centurião, quem fosse, tivesse responsável por algum fugitivo, por algum criminoso, e ele fugisse, então ele ia chegar diante do seu superior, da sua autoridade, e falar, fugiu, então você vai morrer. Porque fugiu, então você morre. Então, eles pagavam, a punição para isso era a morte. Então, por isso que ele, quando olha, ele pensa, eu vou me matar. E Paulo grita com ele e fala, não faça isso, porque todos estamos aqui. Ninguém fugiu, nem vai fugir, não se mate. E ali, Paulo prega para o carcereiro, né? Aqui, ó, vamos ver isso, ó. Na verdade, né, o carcereiro estava dormindo. Ele acordou com um terremoto. Olha a vigilância dele aí, né? Ai, Senhor. No versículo 29, Atos 16, 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os da sua casa alegraram-se muito por haver crido em Deus. Que coisa interessante, Paulo e Silas iam terminar aquele dia, né? Na verdade, estavam começando outro dia com uma perspectiva completamente diferente. Né? Eles tinham ido, terminado aquele dia, presos, machucados ali, sabe-se lá o que iam fazer com eles. Quando está no início do outro dia, após a meia-noite, Deus faz aquele terremoto acontecer, liberta eles milagrosamente, e ainda por cima eles ganham toda uma família para o Senhor, e estão agora na casa do carcereiro. Estão lavados, estão vestidos, estão cheios de remedinho nas feridas, estão alimentados e estão se alegrando com aquela família que tinha acabado de entrar para a família de Deus e tinha acabado de ser resgatada das trevas. Que coisa mais tremenda. Eles receberam hospitalidade do carcereiro. Um outro exemplo que eu não coloquei aqui, mas eu quero ressaltar, foi a hospitalidade do bom samaritano. Ele viu pelo caminho aquele homem que tinha sido roubado, que tinha sido espancado pelos ladrões, deixado ali na beira do caminho para morrer. E a palavra diz que o levita passou, viu aquela situação, passou longe. E o sacerdote também olhou e passou longe. O bom samaritano olhou, se compadeceu, levou ele para uma hospedaria, pagou quantos dias fossem necessários para ele ser alimentado e cuidado. Então, é até o que Jesus fala, quem fez aí a vontade do Pai, né? Então, a hospitalidade nada mais do que isso, de você abrir as portas da sua casa, abrir o seu bolso, abrir seu coração, para olhar para a necessidade do seu irmão, daquele que está necessitado, estrangeiro, que está fora de casa, e cuidar das necessidades dele como se fossem as suas próprias. Outro exemplo aqui, bastante interessante, está em Lucas 14. Vamos abrir lá? Vamos voltar. Aqui são ordens do Senhor Jesus para nós, todos os cristãos. Então, Lucas 14, versículo 12. Quando Jesus está na casa de um fariseu, ele diz isso, ó.
Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que a gente entende, irmãos, quando a gente lê esses 2 versículos aqui? O que Jesus está falando? Para a gente hospedar, para a gente ser hospitaleiro com quem? Com as pessoas necessitadas, sim. E que mais que o Senhor está falando aqui? Tem um outro princípio aqui. Então, o rico não precisa de hospitalidade? Um assunto aqui, ó. Ninguém sai convidando pobre, aleijado, para ficar na sua casa. Geralmente as pessoas convidam para a sua casa quem eles têm uma afinidade, não é? Quem faz parte do seu grupo, ou fazendo isso esperando uma recompensa. Eu quero ser teu amigo para que você me convide também para ir na sua casa boa, lá na sua casa que é melhor que a minha. Né? Para você me convide para a gente passar umas férias naquele chalé, que é melhor que o meu. Tem gente que faz isso. Né? E é isso, essa motivação que Jesus está tratando. É uma motivação. Você está fazendo isso por quê? Porque você quer algo em troca? Quantas pessoas procuram ter amizade com certos alguéms, né? Porque acha que vai ter benefício? E aí oferece a casa, vem para ou convida para vir para a festa, porque ele quer unir, ter intimidade, para falar, olha, sou amigo de fulano. Para ter prestígio, às vezes, só prestígio, ou às vezes alguma coisa financeira mesmo, de estar junto, né? E Jesus estava tratando na motivação. Não faça porque é aquela mesma motivação. Amar quem te ama é muito fácil, né? Agora, amar quem não te ama, abençoar quem te amaldiçoa, é mais difícil. Mas é importante que a gente busque isso e seja assim. Então, Jesus está tratando na motivação da hospitalidade. Né? Porque agora você, então eu não vou convidar nenhum rico. Não é isso. Ele precisa também, às vezes. Não, rico não. Aí você está vendo? Aí nós vamos ser preconceituosos às avessas. Então, eu só gosto dos pobres, eu só creio que os pobres são sinceros. Os ricos não prestam, os ricos são terríveis, os ricos não precisam de nada. Não é isso. Sua casa deve estar aberta para as pessoas que são necessitadas e para aquelas que aparentemente não necessitam, mas necessitam. Todo mundo necessita, gente, de algo. Porque Deus fala com a gente, né, pessoal? Deus fala, olha, por que você não chama fulano de tal hoje? Por que você não... Às vezes a gente endurece, e às vezes a gente fala assim, não estou vendo sentido nisso, aí não faz. Então a gente tem que ser sensível ao que o Senhor está falando e fazer. Igual o Dia das Mães, né? Não vai ser bom ser um pouquinho hospitaleiro com as nossas mães? O que os filhos fazem? Não são hospitaleiros no Dia da Mãe. Dia da Mãe, enche a casa com todos os filhos, 10 filhos, e a mãe que faz comida ainda. Sabe? Ou leva para comer fora, mas não reserva, nada, aí chega lá, vamos almoçar todo mundo 3 horas da tarde. Né? Então, essas coisas, assim, a minha mãe não precisa. Né? Não cozinho tão bem quanto a minha mãe. Minha mãe ela fica feliz de receber todo mundo. Poxa. Tá, ela vai, mas o que custa, né? Leva alguma coisa, então. Vamos ser hospitaleiros, gente. Todo mundo merece um agradinho, pelo amor de Deus, né? Todo mundo precisa, merece. Esse aqui sejam bondosos. Ficou claro da hospitalidade, irmãos? Então, como que a gente vai também empregar, né? Essa hospitalidade. Vamos olhar as oportunidades que a gente tem aí
né, que o Senhor vai dando, que as circunstâncias vão dando para a gente praticar isso. Vamos colocar os nossos bens materiais nisso também. Quando você for hospedar o teu irmão, ofereça o melhor para ele que você puder, claro, né? Nem se endivide no cartão comprando peru, comprando não sei o quê, mas assim, o que você tem ali, faça, né? Uma vez um pastor estava falando que ele foi hospedado numa casa de uma pessoa, né, abastada e tal, né? Aí colocaram ele para ele dormir num quarto com um colchão embrulhado no plástico. E estava quente, gente. E aí ele falou, ai meu Deus. Porque o colchão era novo, então não pode tirar o plástico. Aí ele virava para lá e falava, o Senhor do céu. Aí deram um travesseiro bem, sabe, surrado, aquele assim. E ele virava para lá, colocava para cá. Né? E aí chegou morrendo de fome, querendo comer alguma coisa do culto. Olha, pessoal, quando a gente fala, né, parece que não. Mas você sabia que às vezes você fica exausto, depois de você muito falar? Você já percebeu isso, irmãs? Às vezes você fala, e aí, de repente, você chega no final do dia, está uma canseira, né? Por que eu estou tão cansada assim? Porque quando a gente fala, a gente gasta caloria. E a gente gasta água, né? A gente perde água. Então, é normal. Então, por exemplo, um pastor, depois do culto, é normal que ele esteja sedento, né? E às vezes cansado e com fome. Aí ele chega do culto, lá na casa desses irmãos lá, deram banana para ele. Deram banana para ele. Ele falou assim, ai meu Deus do céu. Aí de madrugada, ele levantou, foi lá, só tinha banana mesmo. Ele comeu uma dúzia de banana. Aí depois ele falou assim, coitado. Aí ele, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de casca de banana? Aí, esconder essas cascas de banana, colocar uma sacolinha lá no quarto dele, né? E depois eu falei, bom, no café da manhã, então, não, pastor, vamos levantar, vamos deixar o senhor no aeroporto. Ele falou assim, ai. Então, são necessidades que a gente tem, né? Poxa, ninguém come nessa casa, ninguém janta, ninguém toma café, não espera a visita aí para comer. Então, se você abriu as portas da sua casa para alguém, o que você tem? Ah, tal coisa. Então, faça, né? O melhor que você puder, né? Você vai pôr a pessoa para dormir, você sabe que vai receber aquela pessoa, pega aquele colchão que está guardado há tanto tempo, põe no sol, né? Faz alguma coisa, é que essa pessoa tem alergia, e você vai deixar o irmão dormir no ácaro, dormir, né? Põe um lençolzinho, se fosse para o Senhor, né? Se a gente olhasse e falasse, assim, vou fazer tudo como que fazendo para o Senhor. Você vai colocar seus lençóis mais rotos, mais cheio de bolinha, cheio de coisa, né? Não, gente, é o que sobrava, né? Então, não estou falando assim, não, então eu vou sair da minha cama, dar para ele. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, dentro das suas possibilidades, faça o que você puder fazer com todo carinho, né? Com o melhor que você puder. Isso é muito acolhedor. Porque não são só os irmãos abastados que têm que ser hospitaleiro, não. Né? Qualquer um dos cristãos. Tem um texto que fala sobre isso, ó. Antes de a gente começar outro assunto, abra 2 aos Coríntios aí. Pastora, eu não tenho condições. Então, não, calma aí. O mandamento é para a igreja inteira, tanto para os irmãos ricos, os irmãos não tão ricos assim, os irmãos pobres. Ó, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 mesmo. Todo mundo achou? Olha só. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo falando. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria.
Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado também, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Olha, irmãos, que Paulo está falando aqui. Depois, se você quiser ler esse capítulo inteiro, o capítulo 8 e o 9, você vai entender melhor ainda o que ele está falando. Ele está falando de hospitalidade. Ele está falando de contribuição, porque a hospitalidade entra a contribuição. Entra também os seus recursos financeiros, né? E ele estava falando aqui sobre levantar ofertas aqui para os missionários. Para levantar para os missionários, para levantar para as igrejas. E as 3 igrejas mais pobres foram as que mais deram. Que igrejas são essas? A igreja de Filipos. Quando você lê Filipenses, você vê isso. Filipenses capítulo 4. Sabe aquele versículo capítulo 4, 19? Que fala assim, Paulo fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, vos multiplique, dê muita abundância de graça sobre vocês. E Filipenses 4,13, que tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Essa igreja pobre, que deu tudo o que podia, ele fala, até o que não podiam. Deram muito mais do que eles esperavam. Então, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, Tessalonicenses. E a igreja de Bereia, que muito aparece aqui no livro de Atos. Que era aquela igreja que entravam, alguns falsos mestres entravam na igreja, começavam a falar de doutrina, e eles falavam assim, olhavam na Bíblia e falavam, vamos ver se é isso mesmo. Vai falando aí, que eu estou lendo aqui. Aí eles mesmos falavam assim, eles achavam eles falsos mestres, mandavam eles embora. Entendeu? Pobres. Igreja pobre, necessitada, mas muito sábia e cheia de amor. E eles falavam assim, Paulo tinha assim, não, irmãos, vocês não precisam, porque, tinha outras igrejas, e ele tá escrevendo isso aqui aonde? Para que igreja que é que a gente leu aqui agora? Que está escrevendo? A igreja de Corinto. Tinha outras igrejas bem ricas. Tinha a igreja de Éfeso, rica. A igreja de Laodiceia, rica. E você vê ele elogiando, louvando. As igrejas mais pobres foram as que mais deram. E aí ele fala, todavia, irmãos, assim como vocês se destacam em tudo, a igreja de Corinto, que o mesmo Paulo fala lá na primeira carta de Corinto, faltava dom nenhum para vocês. Né? Tem todos os dons, mas falta o amor. Né? Então, mesmo assim como vocês se destacam na fé, se destacam na palavra, se destacam no conhecimento, na dedicação e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. A igreja estava faltosa nessa parte aqui. Então, ele estava falando, se os mais pobres têm condições de ser hospitaleiros e querem participar e participam nas necessidades mais básicas dos outros irmãos, quanto mais vocês. Então, não tem desculpa para a gente falar assim, eu já faço tudo, eu já dei bastante amor, eu já tenho orado bastante, eu já tenho... Não, cadê muitas vezes a tua obra prática? Prática nisso. O que o seu irmão precisa, você vai lá e dá. Então, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, ninguém é tão rico que não precise de nada. Então, tem coisa que a gente pode dar. Eu não posso dar dinheiro, eu posso dar um agasalho meu mesmo. Eu posso, sei lá, dar
uma Tupperware bem boa lá, que eu tenho lá para a irmã. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer, que eu possa dar. Coisas boas, né? De qualidade, úteis. Negar hospitalidade, só para a gente terminar aqui, é uma coisa bem diabólica, viu? Porque Jesus falou, Mateus 25, abram lá, ó, Mateus 25, 42. Mateus 25, 42. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, tá vendo? Ó? E vocês não me acolheram, não me hospedaram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E aí eles vão dizer assim, ó. E eles responderam, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então, aquele irmão que você mais vê necessitando, e que mais fecha os olhos, você está arranjando briga, você está afrontando o próprio Deus, porque é Ele que é o juiz de órfãos e viúvas, ou seja, Ele é quem julga quem é desprezado, excluído e marginalizado. É o próprio Deus que entra em ação quando os outros não fazem o que deveriam fazer. Né? Como as pessoas ficam muito perguntando, onde Deus está? Quando acontecem essas tragédias na sociedade. Onde Deus estava? Por que Deus não livrou o coitado do mendigo que estava dormindo e vieram os jovens lá e botaram fogo nele? Por que Deus não impediu isso? Por que Deus não impede das crianças serem estupradas? Por que Deus? Porque que Deus? Onde Deus está? Onde está a gente, pessoal? Que ouve muitas vezes aquela criança chorando, aqueles vizinhos, aquele pai e aquela mãe desestruturada e não vai lá e não faz alguma coisa. Não vai lá e não busca ser amigo, para tentar ajudar, para tentar colocar ali aquela pessoa no caminho certo, para tentar pregar o evangelho. Às vezes a gente vê assim, perto da gente. Tantas coisas acontecendo. Deus vai lá. Deus colocou você nessa terra para você ser o agente dele. É igual o 007 lá. Ele está todo armado, está todo... Não, manda vir o 008. Calma aí, é você, meu filho. Não é? É a gente. Aonde Deus está? Não, aonde nós aqui estamos. Onde a gente está se enfiando, em que caverna a gente está vivendo. Para nós, queremos que outro faça. Outro irmão acolhe, o outro irmão vai ajudar. Aí nenhum irmão faz e aquela pessoa fica ali, ó. A Deus dará, né? E não era para estar assim, porque Deus falou para dar e não deram. Então... essa atitude de se omitir, de fechar os olhos, os ouvidos e as mãos, é bem diabólica. Porque quando você faz alguma coisa boa, você está fazendo para o Senhor. E quando você peca gravemente, dessa forma, você está pecando primeiramente contra o Senhor também. Alguma pergunta, irmão, sobre sermos hospitaleiros? Não? Vamos aprender a sermos bondosos? Uns com os outros, porque tem gente que só quer receber bondade também, né? Não, vamos dar bondade também. Sejamos bondosos. Efésios 4, versículo 31. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pode pôr, pastor. O que é ser bondoso, né? O que é uma pessoa boa? Sermos bondosos é o mesmo que expressar amor e expressar boa vontade aos irmãos por meio de atos de generosidade e consideração, dentro de qualquer tipo de circunstância, sem pensar em recompensa. Pastor, volta só a imagem que a gente tinha colocado, por favor. Só para a gente avaliar aqui, ó. Pode apagar a luz um pouquinho, Ari? Aqui eu coloquei 2 exemplos aqui, caseiros, dos atos de bondade, né? Então, um pai ele ajudando o filho a se alimentar, comer um bolinho de aniversário, olha que delícia.
E a mãe ali, com os filhos, ensinando a cozinhar, né? O que são os atos de bondade que a gente viu ali? É quando você considera o outro, né? Quando você é generoso com o outro. Pode acender ali, obrigada. É generoso com o outro. Então, tem pequenos atos que a gente tem na nossa casa que a gente pode mostrar a falta de bondade, né? Alimentar um filho, né, requer das mães e dos pais bastante ato de boa vontade. Por quê? Pensa bem, ó. Você, né, foi filhinho um dia, sua mamãe, seu papai fazia tudo por você. Na hora da comida estava tudo prontinho lá, às vezes estava já no prato, às vezes, né? Você só tinha o cuidado de comer, levar à sua boca. Então, seu pai, sua mãe compravam, sua mãe fazia e você só comia. Então, chegava na hora, chegava da escola e tal, chegava do trabalho e comendo. Vai chegar um momento na sua vida que você vai casar e vai ter filhos, né? Quando você tiver filhos, essa coisa acabou. Para sempre. De você receber as coisas assim, comer na hora que você quer. Ah, me deixa em paz, eu vou comer. Acabou. Agora você que dá para o outro. E espera o ritmo do outro ainda por cima. Quando a sua criança era pequena, não era assim, mães? Não era? Você estava com maior fome, igual todo ser humano daquela família. Mas você tinha que dar a primeira comida para ele e esperar o ritmo dele. Não, come logo, aí que eu estou com fome. Vai enfiando tudo aí. Não era assim. Né? Então, esse ato de esperar, né, de ajudar, de ensinar que tem que comer, que aquela vagem, aquela cenoura, aquele brócolis, tem que comer. Né? Tem que comer a carninha, então você tem que ficar ali, esse ato de bondade. Esses dias eu vi acho que foi no aniversário da Ana, acho que foi no aniversário da Ana, que a gente saiu para comer no McDonald's no aniversário. Então, vamos lá comer no McDonald's. Aí estamos nós três lá. E do nosso lado tinha um casal jovem, né? E uma bebezinha, muito fofinha, de uns, sei lá, talvez uns 8 meses. Pegam lá o lanche, né? Primeira coisa que quer fazer é comer, né? Você sabia que aquelas cores que tem no Mac são tudo mensagem subliminar para você comer logo e ir embora? Coisas amarelas, coisas vermelhas, é assim. Você vai, desperta o apetite, come e sai fora. Você não quer muito ficar ali. Interessante, né? Enfim, aí tá lá. Então você come, quer comer. Aí eu fiquei observando, né? Falei, nossa, olha isso. O pai sentou, só estou falando observação, não estou falando que todo pai é assim. Ele está lá, ele abriu e começa a comer, devorar ali. E a mãe põe uma batata na boca dela, uma batata na boca da criança. Uma batata na boca dela, uma batata na boca da criança, né? E a criança, nhê, nhê, nhê. Aí quando ela vai pensar em terminar de comer a batata dela, a criança dá um berreiro. E eu só olhando assim, o pai só nheque, nheque lá no... pedindo que o neném nem é dele. Aí ela pegou, tirou do carrinho, olhou para ele e falou assim, fez cocô. Aí ele, e comendo assim, ó. Ela, eu tô com uma fome. Aí ela saiu, foi lá procurar o fraldário, foi trocar. Quando ela voltou para comer, já estava frio, a batata já estava gelada. Então, eu estou falando assim, atos de consideração, tão importante. Esse homem deve comer toda vez, será que custa? Né? Custa dividir um pouquinho as tarefas. Ajuda você também a dar outra batata para a criança. Né? Então, ser bondoso é muito mais... a gente tem muito mais oportunidade de ser bondoso do que a gente pode imaginar. É só você considerar um pouquinho aquela pessoa, se colocar um pouquinho no lugar dela. E ter paciência, igual nós, mães. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, tanta tarefa junta, e às vezes o filho quer aprender com você a fazer um bolo, você fala assim, não, menino, sai daqui, deixa eu ficar sozinho em paz. Né? E a criança quer porque quer fazer o bolo com você, a criança quer porque quer. Certa vez uma mãe estava nos seus afazeres no quarto, quando ela desce do quarto,
criança tinha pegado todas as louças da pia e levou para o banheiro, colocou no chão toda a louça. Estava abrindo chuveiro lá. A mãe, quando olhou aquilo: menino, o que você está fazendo aí? Aí ele: mãe, eu queria te ajudar a lavar a louça. Porque ele não alcançava, ele foi puxando, pôs no chão. Aí aquela mãe, graças a Deus, se encheu de bondade, né? Ela olhou, viu que ele estava considerando ela e tal. Ela: ah, filhinha, então eu te ajudo aqui. Sabe? Mas a próxima vez você avisa a mamãe, vamos pôr um banquinho, porque ele lava lá, né? Então, nesses atos do dia a dia, sabe? De ajudar, de considerar o outro, de ser um pouquinho generoso, né? Generosa, de dar um pouquinho além, só por ver o que o outro está precisando. São atos de bondade, pessoal, isso. 2 exemplos bíblicos de bondade. Rebeca, Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 17. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. O servo de Abraão foi até a terra da família deles buscar uma esposa para Isaque. E ele falou: quem será essa moça, né? Como que eu vou saber quem é a escolhida de Deus? E aí ele colocou isso no coração: se eu chegar lá e essa moça me ajudar, vai ser ela. Então a Rebeca, ela era bondosa. Então ela percebeu que o homem estava vindo de longe, né? Estava sedento, aí ela deu água para ele, sem recompensa nenhuma, e deu água para 9 camelos. Camelo bebe água, né? Deve ser pouco, né? Porque ele armazena para meses, dias. Então, imagina 9 camelos sedento, puxando a água de poço. Vai lá, minha filha, puxa e joga água e leva lá. Ai, meu Deus. Que ato de amor, que ato de consideração, hein? Simplesmente porque ele era um estrangeiro e ela entendia que ela deveria ser hospitaleira e bondosa. É muito ato de bondade aí, hein? Outro exemplo da Dorcas, Atos 9, 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado no andar superior. Lida ficava perto de Jope, a cidade, né, que Pedro estava. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demorem em vir até nós. Então, quando ele chega até Jope, porque falaram que essa mulher muito bondosa tinha morrido, ele se depara com uma situação assim. Ele chega lá e está lá as irmãs que ajudavam ela, né, a fazer as roupas para os pobres, tudo chorando. Aí pegava as roupas que ela tinha feito e levantava e chorava, né? Então, o ato de você compartilhar, de você fazer boas obras, são atos de bondade. E que maravilha, né? Deus se agradou tanto dela que ela ressuscitou. Então Pedro foi até ela, subiu até o quarto onde ela estava e orou por ela e ela ressuscitou. Imagina a alegria. Tem tanta pouca gente boa nesse mundo. Aí a outra lá que era tão maravilhosa, fazia a maior diferença na sociedade, morre. Aí o choro foi grande.
Aí, quando ela ressuscita, imagina a festa. Né? Ela ia continuar por mais tempo ali, ajudando, fazendo roupas e dando esmolas, sendo uma bênção. Né? Algumas características da pessoa bondosa. Vamos ver se a gente está se enquadrando aí. Vamos olhar nosso perfil aí. Primeiro, a pessoa bondosa, ela é compreensiva. Sim. Mas ela não é nem permissiva e nem rígida demais. Então, vou dar um exemplo para vocês de Jesus. Só para você lembrar, irmãos. Bondade. Isso é uma das características, essa virtude é uma das características do fruto do Espírito. Então, a pessoa que não anda na carne, que não fica assim, se metendo a entrar na glutonaria, na bebedice, na imoralidade, no roubo, nas mentiras, nas calúnias, nas invejas, né, na prostituição, e tantas coisas aí, na idolatria, tal, fala que quem anda segundo o Espírito produz o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, temperança, domínio próprio, amabilidade, gentileza, bondade ou benignidade, que é a mesma coisa. Então, Jesus tinha, no ministério terreno, demonstrou todo esse fruto. E uma das características da bondade, que a gente mais vê assim de forma assim, bastante destacada no ministério de Jesus, na bondade dele, você poderia me citar um exemplo disso? Dentro disso aqui que eu falei, ó, que é compreensivo, quem é bondoso é compreensivo, mas não é permissivo. Você lembra de alguma coisa que Jesus fez, que destacou bastante dentro do ministério dele? E eu vou te falar que isso foi um ato de bondade. Não parece, mas foi. Tantas coisas que Jesus fez aí. O que foi que Jesus fez? De que mais destaque? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava morto, Jesus ensinava. Lavou os pés dos discípulos. Isso entra no servir, né? Tá, assim, atos destacáveis aí. Quando Jesus entrou para purificar o templo, foi um ato de bondade. Isso foi um discernimento que o Senhor teve ali na hora, né? E um milagre dele para começar a demonstrar o poder dele. Mas, assim, quando você vê, ó, Jesus indo ao templo, se deparando com aquele monte de mesa de cambista, de gente vendendo coisa dentro do templo. E aí, ele se ira e faz um azorrague ali. Ele pega umas cordas ali e faz um chicote. E começa a vir com o chicote, né? E aí pega nos bois e vamos lá. Ele tá tirando, está empurrando para fora aquilo ali. E ele fala, né? Essa casa de oração. Mas vocês têm transformado aqui num lugar de covil de ladrões. Ou seja, estava ficando, além de tudo aquilo, da profanação para as coisas de Deus, estava atraindo umas pessoas mal intencionadas, que já estava virando um lugar para ficar se abrigando bandido, gente. Da pior espécie, covil de ladrões. Então, o que ele está fazendo? É um ato de bondade, repreendendo o mal. Quando você repreende o mal, você é bom. Você está sendo bondoso. Às vezes não é conflitante para a gente, do que a gente tem ideia de bondade? De bondoso é bobinho. Outra pessoa tão boa. Na verdade, você está falando que essa pessoa tão boba. Todo mundo faz o que bem quer com ele. Não é isso, não. Como a gente já tinha falado, a gente é inocente, não é ingênuo, né? Ingênuo é aquele bobão mesmo, faz o que quer, não discerne nada, e acha que tem que ficar ali, sofrendo, não é nada disso, é ter discernimento. E aí o Senhor pega a ver a coisa errada,
e ele repreende. Então, ele compreende as nossas fraquezas, né? Ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo sentiu o que a gente sente, mas ele não é permissivo. Ele não vai aceitar o mal pelo mal, ele não vai passar a mão na cabeça de coisa errada, não. Porém, ele não é extremamente rígido. Entendeu? Tem que fazer de um jeito. Não, ele vê as suas fraquezas, ele te ajuda, ele quer tirar isso, mas ele está sempre procurando te acolher, ele não te rejeita de cara. Mas também não é permissivo, tá bom? Outra característica de uma pessoa bondosa é que essa pessoa tem sempre palavras de encorajamento. Você chega uma pessoa e fala dos seus problemas, ela, não vou dizer sempre, tá? Mas a maioria das vezes, ela não te encoraja, ela desanima com você, sabe? Ela tem uma visão pessimista. Ah, não é pessoa bondosa, não. Gosta de ficar falando da vida dos outros, falando mal dos outros, né? Gosta de ser venenoso, venenosa, gosta de ficar lançando umas sementinhas maliciosas. Não é gente bondosa, porque gente bondosa procura ter sempre vigia. É uma pessoa falha, tá? Mas é uma pessoa que vai procurar bastante ter palavras que encorajam, não que destroem a pessoa, que põe a outra pro chão, que, sabe, que gosta de ver o circo pegar fogo. Não, ela procura encorajar, ela procura sempre animar o outro. Outra característica é que essa pessoa bondosa, ela não fica brigando para fazer valer a sua opinião. Sabe aquelas pessoas que a última palavra tem que ser a minha, sabe? Eu brigo, para ter paz eu brigo. Não. Sabe? Eu vou conseguir isso, eu vou converter essa pessoa, nem que seja força. Não. Na marra. Não. Então, a pessoa que é bondosa, ela não vai ficar brigando para fazer valer o seu ponto de vista até as últimas consequências. A pessoa bondosa, ela cede. Cede. Se aquilo não quer dizer, se aquilo não vai fazer ela abrir mão da sua consciência, entenda uma coisa, tá? Tem coisa que a gente pode ceder, tem coisa que a gente não deve ceder. Por exemplo, negar minha fé, aceitar uma coisa errada e ficar lá minha boca, está errado. Mas aí você está falando um assunto, a discussão não tem nada a ver. Né? A pessoa está ali discutindo porque ela quer amarelo naquela roupa e você achou que não ficaria tão bom, você acha que ficaria melhor um azulzinho, mas ela quer amarelo. Ela quer... Ah, você quer esse vestido de amarelo? Tá bom. Vai, de pano amarelo do pé na cabeça. Sabe? Não, ela não tem aquela necessidade de ter que, senão, o que vão pensar de mim? Sabe? Se eu não fizer valer, eu viro minha voz. Ela não tem esse espírito. Ela... Tá bom, você quer? Ela não fica brigando por causa disso, não. Quarta característica. A pessoa bondosa sabe ouvir o outro. Ela não se importa com isso. Ela deixa você falar o quanto você precisar e ela te discerne. Então, esse tipo de coisa que precisa ser falado, né? Você não fala, você precisa ouvir mesmo, né? A pessoa está falando uma coisa ali, não tá fora do propósito, está fora da situação, coitada, né? Entendeu aquilo ali, faz alguma coisa, né? Porque tem gente que não te ouve, tem gente que você fala, te escuta, mas não te compreende, nem quer te ouvir, né? Quer que você ouça, quer falar. Não, você está falando, a pessoa está falando junto, me ouve as minhas necessidades, né? É muito importante que os maridos ouçam as necessidades das mulheres. E as mulheres ouçam também, né? Que nós também às vezes falamos muito, mas isso não significa que a gente está se comunicando bem. A gente se comunica bem com os nossos irmãos, nossos familiares, você tem que saber ouvir, para você discernir qual é a necessidade dele. E a pessoa bondosa tem isso dentro dela. Outra característica é que a pessoa bondosa, ela defende o injustiçado. Ela não vê uma coisa errada, ela não consegue, a verdade é essa, ela não consegue. A Bíblia diz isso, que o justo, ele não folga com a injustiça. Ele não fica bem assim, sabe?
não fica à vontade, está vendo tudo de ruim acontecendo ao seu redor, com as pessoas que ele diz que ama e fica lá, fingindo que não é com ele. Não. O justo, ele não fica à vontade quando tem injustiça ao redor dele. E a pessoa bondosa é assim também. Está vendo algo errado, está vendo como aquele rapaz, irmão, vocês lembram que viu o mendigo sendo espancado e ele foi lá defender? Sabe? Ele é crente? Não sabemos. Mas vamos supor que não é. Por que ele teve essa atitude? Teve atitude que muito crente às vezes não tem. Porque não é bondoso. Você está vendo a injustiça ali, 5 batendo em 1. E um ali que nem comeu, às vezes, durante aquele dia, ou não come já faz dias, não tem nem força. Sabe? Vê um bêbado lá que não pode se defender, e vão bater, vão xingar, vão chutar. E aí, a pessoa bondosa passa e vê isso, ela vai fazer o quê? Nada? Não. Quem é bondoso tem alguma atitude. Ele não aguenta a injustiça. Então ele fala assim, se você pudesse, faria tudo de novo? Ele fala, acho que sim. Porque não consigo isso, né? Não estou falando assim, gente, que vamos ser tudo herói morto. Então vamos ser herói morto. Mas o que eu estou falando é o seguinte, que a gente precisa refletir. Nossa sociedade está indo de mal a pior. Vamos ser honestos. Tá? Os valores estão cada vez mais se perdendo e tem gente invertendo loucamente os valores. O que é bom, estão chamando de ruim. E o que é ruim, péssimo, estão falando que é bom, que é legal. Então, isso só vai piorando. Se a igreja, se os crentes, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, cada um no seu trabalho, cada um no seu bairro, começar a ter atitudes. Mas a gente é como um passarinho apagando incêndio. Tá, mas a gente está fazendo o que a gente pode. A gente precisa reagir, irmãos. A gente precisa reagir. Tem coisas que a gente não pode ficar calado. Tem coisas que a gente não pode deixar de fazer. Sabe? Inclusive falar. Inclusive agir. Por causa que a gente está com medo, por causa que não vamos mudar a sociedade, vamos mudar sim aos poucos. Cada um de nós, a gente vai mudar pelo menos a história da nossa família, a gente vai mudar pelo menos a nossa história, mas a gente tem que abrir a nossa boca, tem que fazer o que é injusto, a gente tem que falar que é injusto, tem que denunciar, tem que usar todas as nossas armas, oração, em jejum, nas práticas, nos nossos votos, sabe? Na nossa integridade, o pessoal tem que olhar para a gente e ver que a gente é pessoa honesta, pessoa fiel, pessoa íntegra, a gente tem que mudar os valores, dentro que a gente vai podendo. Então, vamos começar na nossa casa, começar na nossa família, vamos ampliando isso daí por onde a gente for. Porque senão a gente vai se conformar com esse mundo. E a palavra fala para a gente não se conformar com este mundo. Então, um crente, quando olha uma reportagem como essa, como todo mundo viu, o rapaz foi lá, se deu mal. Foi lá, quase morreu. E por pouco não fica desfigurado, ele ia ficar desfigurado. De tanto que bateu no rosto dele, na cabeça, no rosto, entendeu? Aí ele fala assim, eu vou me meter, por isso que eu não me meto. Aí você vê os crentes olhando isso e tendo esse pensamento. Aí que você deve pensar, não, é por isso que a gente tem que se unir e não deixar esse negócio. Porque quando os maus se omitem, quando os bons se omitem, os maus reinam. Aí que não, aí que você tem que pegar, vamos nos unir aí, vamos tudo contra essa coisa errada. E deixar de os bons ficarem agindo isoladamente. Os bons têm que se unir. E aí, meu filho, aí contra a igreja, a porta do inferno não prevalece, não. É esse o propósito, todo esse estudo que a gente está tendo, irmãos. De tirar essa mentalidade da nossa cabeça, de que sozinho é bom andar. Eu sozinho, eu me basto. É melhor eu estar sozinho do que estar junto, porque dá muito problema. Se relacionar, não. Isso é uma mentira, isso é um sofisma do diabo. Sabe o que é sofisma? É quando ele prepara uma situação com vários fatos e te mostra como verdadeiro e você acredita. O poder de Deus, agindo e operando na nossa mente, ele vai renovando a nossa mente. Nosso entendimento vai sendo transformado
a gente começa a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e a gente vai lançando fora da nossa mente esses pensamentos que o diabo colocou, que a sociedade quer colocar na nossa cabeça. Que é melhor, se casar, não der certo, separa, é melhor assim. Às vezes o divórcio é um mal necessário. Sabe, essas coisas que o diabo vai lançando na cabeça da gente. Olha que o filho, quando chega na adolescência, é um aborrecente mesmo. Suporte a aborrecência. Quem está falando isso? Os nossos filhos. Aborrecente coisa nenhuma. A palavra fala que ele é jovem, e o jovem é forte, porque a palavra de Deus está nele, é isso que eu me apego, é assim que vai ser. Que os filhos da gente dão problema, e porque ter filhos, hoje em dia, cada vez mais o pessoal está tendo menos filho. Você acha que é só pelas coisas econômicas? Você acha que é só porque estão percebendo que filho gasta, que a gente gasta muito? Né? Tem estudos que até o filho chegar a 25 anos, você gasta, se é menina, você gasta uns 3 milhões, se é menino, você gasta 1 milhão. Porque menina gasta mais. Segundo as pesquisas, tá? Porque menina tem que arrumar cabelo, menina tem que fazer unha, menina tem que fazer depilação, menina que tem que ter 10 sapatos, o menino só um tênis, tá bom? É um tênis para ir para a escola, ou um tênis para vir para a igreja, 2 tênis, tá bom? Tá? Então, fizeram uma pesquisa aí agora, mostrou no início da semana, né? Tem mais gente ficando casada informalmente, tem mais gente descasando do que casando, e as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Aí você para pensar assim, será que é? Sinceramente, será que é porque o pessoal quer ter um pouquinho mais de dinheiro, e aí tem cuidado em ter filhos, porque pensa assim, bom, se eu tiver 2 filhos, são 2 filhos, escola paga, são 2 convênios médicos, será que é por causa disso que estão reduzindo? Ou será que é também porque estão pensando, esse filho só dá problema, filho quando cresce começa a se drogar, mata pai, mata mãe, eu não vou adotar não, porque eles pegam e matam os pais. Será que não é isso, irmãos? Além de tudo do financeiro que está incluído. Esses filhos não respeitam mais pais. Eu criar para depois virar um monstrinho, depois um monstrão que não me respeita, que não vem na minha casa, que só vai querer chupar o meu dinheiro? Eu não quero filho não. Para que isso? Eu vou arranjar minha mulherzinha e vou ficar viajando, dando de Harley Davidson. Filho? Eu não quero filho. Montão de gente está pensando isso, ó, e não é de hoje. Montão de mulher não está querendo mais casar. Por quê? Porque ela estuda, aí ela começa a ter faculdade, ela começa a querer fazer mestrado, ela começa a querer crescer, e aí olha para uns caras, às vezes, que não quer estudar, não quer nada fazer, é ruim, eu não vou querer você não. Aí fica cada vez mais difícil desses homens acompanhar essas super mulheres. Não quer casar. Eu vou casar para fazer comida, para lavar cueca, é ruim, não quero. E ter filho. Aí, estou querendo ter filhos, cada vez mais tarde. Aí, às vezes, os óvulos não malham, né? Os óvulos não malham, como o corpo da gente. Aí vão ficando velhinhos os óvulos. Aí ela não consegue mais ter filho. Aí vai fazer inseminação para ter filho com 50 anos. E aí, quando a criança tem 5, ela tem 55 anos, ela não aguenta mais, ela não aguenta. Então, fica uma loucura. Eu não acho, sinceramente, que seja só por questão de dinheiro. Que o pessoal está crescendo e tendo dinheiro, e estão percebendo que é melhor da vida. E todo mundo tem TV. Porque antes tinha filho, porque ninguém tinha TV. Não era isso? Tá vendo? Não tinha TV, aí, 12 filhos. Agora tem TV no quarto, tem TV na sala, tem TV no banheiro, tem TV... Não é por causa da TV, gente. Não é porque todo mundo tem mais TV. É porque é mais espiritual. Isso. Os valores se inverteram. Ninguém está querendo dar, não, sem receber. Olha só, é muita coisa junto, entendeu? É a sociedade falando. Aí você pensa assim, por que o pessoal acredita na sociedade? Por que a maioria das pessoas acreditam no que a sociedade fala e não acredita no que a Bíblia fala? Irmãos, desde que as crianças estão nascendo, elas já estão no Facebook, no Orkut. Meu Senhor, não tem mais intimidade guardada. A criança nasceu, já está lá, nua,
Tá lá no carrinho, já tá nua lá para todo mundo. É meu filho. Você está entendendo? Todo mundo muito exposto à mídia, entendeu? Tá todo mundo exposto à TV, todo mundo exposto na internet. Então você fala assim, o pessoal não se expõe, a maioria da sociedade não se expõe à Bíblia. Não sabe quem Deus é, não quer saber de Deus. Então, seus casamentos ficam pautados aonde? Aonde que eu vou aprender a ter um casamento saudável? Assistindo filme de romance, de comédia romântica. E eu vou tentar tirar daquilo algum romantismo, alguma beleza daquilo para mim. Eu vou tentar olhar na novela. Aí, não é só criança que está sendo educada pela babá TV, não. É todo mundo, é o homem, é a mulher fica lá, não vê a hora de chegar a hora da novela, porque ela quer ver o que vai dar, porque a vida dela com essa mulher é tão infeliz, que ela quer ficar fantasiando, e ficar aquelas horas ela quer ser abduzida por aquela história. É isso. Aí ela começa a ver o marido meio esquisito, lá dela, ela fala assim, tá vendo? Bem que a fulaninha lá, eu vou dar um troco nele. Está fazendo isso comigo? Não se engane. Aquilo que a sua mente é exposta, você come. Entra. Você começa a achar que aquilo é normal. Você começa a se identificar com os vilões. Você começa a achar que o vilão é mocinho. E hoje está tudo tão meio estranho. Na minha época, vilão era vilão, mocinho era mocinho. Agora está tudo estranho. O Homem-Aranha, o herói, é meio doido também. Ele maltrata a namorada. Mas ele não é mocinho? Mas ele não é bonzinho, não, mas ele maltrata ela também. Então, é isso aí, gente. Ao que você tem intimidade e afinidade, você vai dar credibilidade. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai começar a conhecer ao Senhor, aí esse sofisma, essas mentiras todas vão caindo uma por uma. Mas você tem que se expor à palavra, você tem que se identificar com ela, e não com o sistema do mundo. Porque se identificar com o sistema do mundo, viram aqueles bandos de crente, não posso nem dizer carnal é pouco, né? Bando de crente morno, que é indefinido. E aí, indefinido, faz isso que o mundo faz, quer ter as coisas de Deus, mas quer ter as coisas do mundo. Então, o bondoso, a pessoa bondosa, ela vai contra tudo isso daí. Ela não aceita como prática para ela e nem como prática para os outros, porque isso é uma grande injustiça, é uma grande mentira, é uma grande maldade. Aceitar essas coisas que o mundo fala que é certo como certo. É muito errado isso. A pessoa bondosa, ela é sensível com as necessidades alheias. Então, ela vai observar que o irmão está necessitando de alguma coisa e vai lá, e vai dar, e vai ajudar no que ela puder. É uma pessoa sensível, não é um coração de pedra, não. E a pessoa bondosa, ela nunca se omite em repreender. Mas ela faz isso de uma maneira respeitosa. Isso está em Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Se eu vou me apegar ao que é bom, eu vou repelir o que é mal, entendeu? Não dá para eu meio odiar o mal. E vou tentar me apegar ao bom. Não. Você tem que repelir o mal. Odiar. Detestar. Só assim é que você vai afastar ele de você. Se você ficar com uma certa simpatiazinha com o mal, já era. Você vai acabar abraçando ele em algum momento. Então o Senhor fala, o amor tem que ser sincero. Amor a Deus, amor aos seus irmãos tem que ser sincero, para que você consiga fazer isso. Odiar o mal,
e abraçar, se apegar ao bem. A pessoa bondosa, ela faz isso. Então, ela nunca vai aceitar o mal, ela vai repreender ele, mas vai olhar para aquela pessoa que está praticando aquilo de uma maneira respeitosa. Não vai ficar ofendendo, sabe, sendo grosseiro, sendo implacável. Não. A gente tem que ter equilíbrio. Então, a Bíblia diz que nosso espírito, o Espírito de Deus que está em nós, ele é de equilíbrio, ele é de amor, moderação, ele é de poder, amor e equilíbrio. Então, eu vou ali, perceber que aquilo é mal, muito mal. Então, eu vou rejeitar aquilo, mas sem destruir a vida da pessoa. Então, eu vou ser respeitosa com ela, mesmo não sendo permissiva. Vamos marcar aí uns exercícios espirituais, irmãos? Só 2, né, irmãos? Então, sobre os sermos hospitaleiros, né? Entendendo que todo mundo, mesmo que não é muito abastado, tem o dever de ser hospitaleiro. Então, olha aí, dentro das suas possibilidades, devo fazer algo a respeito do mandamento de hospitalidade. Creio que devo fazer o seguinte: como você pode ser mais hospitaleiro? Existe alguém que você tem ignorado ultimamente e que precisa que você demonstre sua bondade através de ações? Como é que você pode demonstrar bondade para alguém que você está percebendo que você não está sendo muito bondoso com essa pessoa, hein? Será que você está tolerando as fraquezas do seu irmão? Não estou falando de tolerar pecado, hein? Estou falando de tolerar fraqueza. Será que você está tolerando, sendo bondoso com ele? Ou não? Está sendo muito rígido? Será que você está animando e apoiando o irmão aí que está passando por circunstâncias difíceis? Será que você está distribuindo alimentos e roupas aos que estão chegando a você necessitados? Será que você está oferecendo auxílio financeiro para alguém aí sem requerer juros? Sem querer aí a devolução? Você está visitando membros doentes ou isolados por outros fatores? Alguém que está doente, alguém que está meio afastado aí, por tantos motivos. Mora perto de você, você já foi lá dar um olá? Ver como está? Você já ajudou algum irmão acanhado? Algum irmão que não está conseguindo se envolver no grupo? E aí você, sabe esse ato de você chegar e tentar deixar a pessoa à vontade, é um ato super bondoso. Super bondoso você acolher as pessoas. Tem pessoas que gostam de ver o outro acanhado e meio falam assim, ah lá, ó. Olha que pessoa mais tonta, não consegue nem conversar direito. Fica rindo da pessoa, fica, sabe, desprezando no coração. É um ato muito maldoso isso. Bondoso é você chegar e fazer essa pessoa se ambientar, né? Sentir querida, aceita. Então, tem alguém aí que você tem ignorado ultimamente? Você pode ser mais bondoso, demonstrar mais consideração, demonstrar mais generosidade. Quem é essa pessoa, né? Coloque aí o que você vai fazer para mudar essa situação. Amém, irmãos? Façam esses exercícios e vamos praticar os mandamentos recíprocos, porque assim a gente vai estar se preservando, Deus vai poder continuar fazendo a obra dele na gente, e a gente vai estar contribuindo para a nossa igreja, tanto individual aqui, tanto nós como o corpo, se tornar, permanecer saudável, abençoado. Amém? Queria orar com vocês, queria que você fechasse seus olhos, por favor. Em nome de Jesus. Amado Senhor, nós entregamos a Ti, meu Deus, esse tempo. Eu entrego a Ti, Senhor, esta aula que o Senhor colocou na minha mão, colocou no meu coração, Pai. Peço, Senhor, que os meus irmãos estejam aqui com o coração bem voltado, Deus, bem desejoso de ouvir a sua voz, Pai, de ser pessoas que cada vez mais caminham em santidade, caminham em mudança,
em transformação. Que essa aula produza em nós, Senhor, aquele sentimento de nos tirar, Deus, daquela situação de comodismo, do tá bom. Nós queremos ser melhores do que fomos ontem, Pai. Nós queremos ser pessoas cada vez mais parecidas contigo. Queremos que essa é a tua vontade. E no que diz respeito, Senhor, à nossa vontade, nós queremos que ela se submeta a ti. Queremos sim, Senhor, caminhar contigo intimamente, para nosso coração ser cada vez mais sensível. Os nossos ouvidos e olhos também sejam cada vez mais abertos. Para a gente poder, Senhor, olhar além do nosso umbigo, olhar além das nossas necessidades, Senhor. E observar as necessidades dos nossos irmãos, Pai. E assim podemos praticar, Deus, a hospitalidade com alegria, sem reclamação. Que assim a gente possa também, Deus, praticar, Deus amado, entregar muita bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa boca tenha sempre palavras de encorajamento, Pai. Que os nossos ouvidos saibam ouvir. Que as nossas mãos estejam prontas para acolher, para demonstrar consideração, demonstrar generosidade, Deus. Por todos aqueles que são amados por Ti, Pai. Por todos aqueles que são os nossos irmãos, que nasceram de novo, que fazem parte do Teu reino, Deus. Que haja em nós, Senhor, um espírito, um coração reto, um espírito puro, Deus, diante de Ti, meu Deus. Para que em tudo que façamos, lembramos que estamos fazendo primeiramente ao Senhor. E para que o mundo veja que nós somos verdadeiramente Seus discípulos, Pai. Para que cada vez mais tenhamos que falar para convencer. Que possam ver, Deus, através de nós, pessoas que realmente carregam o Espírito Santo dentro de si, Pai, e compartilham com o mundo as boas novas, compartilham o amor, a paz, a alegria que vem através de Cristo Jesus. Queremos ser um testemunho vivo da Tua obra, Pai. Para a glória do Seu nome, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém.